Olá, sejam muito bem-vindos a mais um CESP Entrevista. E hoje temos a honra e a enorme satisfação de receber o reitor da Universidade de São Paulo, o professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. O doutor Carlotti, professor Carlotti, é graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, onde é professor titular do Departamento de Cirurgia e Anatomia. É neurocirurgião formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto e especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Foi diretor clínico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e presidente da Fundação de Pesquisas Médicas de Ribeirão Preto. Entre 2016 e 2021, foi pró-reitor de pós-graduação da USP. Professor, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada por estar conosco hoje nesse CESP Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês, na condição de reitor, e poder conversar com o máximo possível de interlocutores na sociedade. Acho que a sociedade... Eu estou substituindo aqui na reitoria um grande engenheiro, o professor Varran Agopian, e espero ter a expectativa preenchida por substituir um engenheiro, mesmo sendo um médico. Então, começando a nossa conversa aqui, o senhor está à frente da USP há 6 meses agora, né? Assumiu a reitoria em janeiro, e o senhor começou a sua gestão assentado num tripé inovação, sustentabilidade e inclusão, que chamou, inclusive, muita atenção para essa digamos assim, múltipla ambição em relação à USP, né? Manter e ampliar a excelência da universidade, mas também foco na inclusão. Como tem sido esse trabalho e que balanço o senhor faz desses primeiros 6 meses e o que o restante do mandato deve nos trazer aí para frente? Toda a nossa ação visa a excelência da universidade. Vocês olharem todos os nossos temas, o que nós estamos buscando é a excelência da USP, a excelência do nosso ensino, a excelência da pesquisa, excelência da nossa extensão. Esses 3 tópicos que você citou realmente foram bastante importantes, estão sendo bastante considerados. A universidade, ela fez um grande processo de inclusão que começou lá no começo dos anos 2010, 2012, depois, em 2017, nós estabelecemos as cotas da universidade. Hoje, 50% dos nossos alunos eles vêm de escola pública, e desses 50%, 37,5% são pretos, pardos e indígenas. Então, essa forte inclusão que a universidade fez, ela tem que ser acompanhada agora com a mesma intensidade de um processo de permanência estudantil. Um processo de pertencimento à universidade. Então, eu acho que esse é um grande desafio dessa gestão atual. Por isso, nós criamos uma pró-reitoria de inclusão e de pertencimento, justamente para tratar desses assuntos, mas não só desse assunto, mas tratar da saúde mental, tratar da qualidade de vida que nós temos aqui no campus, tratar de esportes, porque, historicamente, a universidade sempre colocou nas suas pró-reitorias suas atividades fim. Então, nós tínhamos graduação, pós-graduação, cultura e extensão e pesquisa. Agora, nós mudamos o conceito, incluímos essa pró-reitoria de inclusão e pertencimento, por causa, eu acho que o momento exige. A sociedade mudou, a universidade precisa cuidar dos seus alunos, dos seus professores, dos seus servidores, de uma forma especial, de uma forma qualificada. Então, já nesses primeiros 6 meses, nós criamos a pró-reitoria, que está se estruturando, e certamente ela já está tratando de temas variáveis. Por exemplo, um novo modelo de bolsas para os nossos alunos, a busca de novas fontes de financiamento para as bolsas de permanência, fazendo programas de saúde mental, fazendo programa de esporte. Então, essa preocupação com a qualidade de vida das pessoas, eu acho que influencia
a excelência da universidade. Quando nós olhamos algumas universidades mundiais, as melhores universidades do mundo, elas também criaram ou pró-reitorias ou escritórios, mas todas elas focadas na qualidade de vida das pessoas, na qualidade de vida dos alunos. Acho que nós precisamos deixar de ter os nossos alunos somente aqueles que tinham as melhores notas da FUVEST, para nós termos nossos alunos aqueles que têm maior potencial de desenvolvimento dentro da sociedade. Mesmo que ele não tenha um ensino médio que deveria ter tido, o que é uma pena, mas que ele possa, dentro da universidade, desenvolver todo o seu potencial e chegar ao fim do seu curso de graduação, ao final do seu curso de pós-graduação, em condições de excelência para colaborar com o desenvolvimento da sociedade. Então, eu acho que isso é um trabalho que fala dos nossos tempos, é um trabalho que precisa ser realizado, e uma característica da Universidade de São Paulo é que tudo que ela faz bem feito. Então, nós estamos querendo fazer essa inclusão com boa qualidade, escolhendo as pessoas certas para fazer. Uma outra preocupação nesse tema também é a questão de gênero. Hoje nós temos na universidade as mulheres ocupando uma boa posição na graduação, uma boa posição na pós-graduação, mas quando você entra na docência, o número já diminui, e se nós olharmos o final da carreira, os professores e professoras titulares, a porcentagem de mulher é muito pequena. Então, todos esses itens precisam ser olhados para a universidade para que nós possamos ter uma universidade de qualidade, onde todos se sintam representados, onde todos se sintam partícipes e o resultado seja de excelência. Quer dizer, a palavra-chave, eu acho que é excelência. Tudo que nós fazemos visa buscar a excelência. Os outros dois itens que você comentou é a inovação. A inovação, a universidade, ela cria muitas ideias, ela cria conceitos, ela cria produtos, mas ela tem dificuldade em transferir todo esse conhecimento para a sociedade. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, criamos uma pró-reitoria adjunta de inovação, junto com a pró-reitoria tradicional de pesquisa que nós temos, justamente para estudar fatores, estudar políticas de maior transferência para a sociedade, seja para empresas privadas, seja para o setor público, para a criação de políticas públicas, mas a universidade precisa conversar mais com a sociedade precisa ter maior percepção e real de que a universidade colabora com a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é uma outra ação que nós já fizemos, que já foi criada essa pró-reitoria adjunta. Existe um grupo de pessoas trabalhando e nós pretendemos ter esse tipo de ação, não somente aqui no campus da capital, mas também nos campi do interior, para que nós possamos ter em Piracicaba, em Pirassununga, em Lorena, em Ribeirão, em São Carlos, em Santos, também essa transferência de conhecimento em Bauru para a sociedade. Eu acho que são ações que nós já fizemos e eu acredito que em pouco tempo nós teremos bons resultados em relação a tudo isso. Nesse esforço de aproximação da universidade com a sociedade, com a comunidade, se inclui também esse programa dos eixos temáticos, que foi lançado em abril, anunciado dessa forma, né, de uma aproximação com a sociedade. Como é esse programa? Qual a expectativa em relação a ele? Nós escolhemos alguns temas que eu acredito que a USP tenha bastante expertise naqueles assuntos. Nós escolhemos alguns professores para coordenar esses trabalhos e agora nós fizemos um edital para escolha de pós-docs para participar desses programas. Então, quando nós tivermos o tema, o professor, o pós-doc escolhido, nós vamos apresentar tanto para a Assembleia Legislativa, para a LESP, como para o governo do Estado, como para as prefeituras do Estado de São Paulo, temas que eles gostariam de estudar conosco. Por exemplo, se eu tiver disposto aliás, a USP tem expertise na destinação de resíduos sólidos. Então, nós vamos fazer um programa de resíduos sólidos, vamos mostrar a nossa capacidade
Vamos conversar com esses atores externos qual tema dentro de resíduos sólidos eles gostariam de estudar para que se transformasse numa política pública. Quer dizer, o destino, quanto tempo esse material precisa ser armazenado, ele pode ser reciclado, não pode ser reciclado, nós vamos pensar no reaproveitamento desse material, como deve ser feito a destinação desse resíduo sólido. Então, toda uma perspectiva prática que nós já temos o conhecimento e queremos transferir. Então, de todos os itens que foram escolhidos, nós temos pessoas com muita qualidade dentro da universidade. Agora nós estamos na fase da escolha do pós-doc. Provavelmente até o meio de setembro, nós já vamos ter condições de apresentar para esses agentes externos qual vai ser o nosso tema escolhido, qual a cooperação, qual é o nosso potencial para nós chegarmos lá. É muito comum vários professores da universidade terem contato com vários agentes externos. A USP já faz muita colaboração, mas esse programa tem o objetivo de organizar, de institucionalizar essa colaboração e intensificar os contatos. Eu imagino que já no final desse ano nós poderemos ter na LESP, no governo do estado, vários temas a serem estudados e que realmente se transformem em políticas públicas de qualidade nos próximos anos. Esse é o objetivo desse programa, institucionalizar e qualificar a nossa relação com os agentes externos. E seguindo, como o senhor mesmo disse, uma tradição da USP de produzir para o país, para a sociedade. O senhor falando, eu me lembrei aqui dos exemplos recentes dos respiradores desenvolvidos na Poli, máscaras, robôs hospitalares, várias coisas voltadas aí para o esforço de combate, prevenção, enfrentamento da pandemia. E neste mês de julho, celebramos aí os 50 anos do Patinho Feio, o primeiro computador brasileiro desenvolvido também na USP. Professor, o senhor mencionou entre os esforços de inclusão da comunidade, dos alunos da USP, inclusive a busca de novos recursos para bolsas de pesquisas, etc. E temos agora essa situação da redução do ICMS, com o objetivo de baixar o preço dos combustíveis. Como é que essa medida vai afetar o financiamento da USP e das outras universidades paulistas, né? Porque tem receita importante nesse tributo? O financiamento das 3 universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, é baseado numa cota parte do ICMS. Então, nós não temos um financiamento de um valor financeiro fixo, tantos milhões para financiamento, mas nós temos mensalmente a apuração da cota parte do ICMS ao redor, as 3 juntas ao redor de 9%, um pouquinho acima de 9%, a USP ao redor de um pouquinho acima de 5%. Então, esse valor depende da arrecadação do ICMS do Estado. O ano passado, nós tivemos uma arrecadação bastante favorável, o Estado teve uma economia bastante forte, mesmo em período de pandemia, então nós tivemos um superávit o ano passado. No começo do ano, nos primeiros 6 meses, nós superávit em relação ao previsto do que estava programado vir para a universidade. A mesma coisa aconteceu nesses 6 primeiros meses de 22. Então, para 22, como nós já tivemos um superávit no começo do ano, não vai haver nenhum comprometimento do nosso orçamento de 22. Agora, nos preocupa os anos vindouros. Então, quando o governo federal faz um planejamento de diminuir um imposto estadual sem pensar muito nos seus reflexos, eu acho que é uma situação complicada, porque o ideal seria que o próprio Estado, ou então a própria Petrobras, fizesse uma revisão na sua política de preço, fizesse uma diminuição de preço, sem precisar primeiro arrecadar e depois devolver para as pessoas esse valor arrecadado. Então, eu acho que foi uma medida sem muito planejamento por parte do governo federal, mas eu tenho certeza que o governo estadual encontrará alguma medida compensatória, porque isso não afeta só a universidade, isso afeta a saúde,
afeta a segurança, toda a manutenção do Estado, grande parte vem do ICMS. Então, eu acho que o Estado agora vai precisar se replanejar para encontrar um novo equilíbrio e nós vamos tentar manter essa nossa quota-parte sem grandes prejuízos. Mas o que me preocupa é isso. Nós temos um governo federal que faz um planejamento, faz uma ação, que o imposto principalmente não é para o governo federal, é para o governo estadual, e sem pensar em todas as implicações que nós temos com a diminuição desse imposto. Então, a minha expectativa é que o Estado de São Paulo, como tem feito aí desde 89, reconheça esses problemas e encontre soluções para que nós não possamos ter uma diminuição de financiamento das nossas universidades. O mesmo é com a FAPESP, né? A FAPESP ela tem 1%, só que a FAPESP é de toda a arrecadação, não somente do ICMS, a nossa é só do ICMS. Mas é o mesmo modelo. Como você disse, as universidades foram muito importantes no período da pandemia. Eu acho que nunca a população teve tanta percepção de que ciência é importante, de que conhecimento é importante, de educação é importante. Aí eu falo das vacinas, das colaborações. As vacinas, elas só puderam ser administradas aqui no Brasil porque o Butantan tomou a frente dessa negociação. Os nossos serviços de saúde aqui, principalmente os nossos hospitais das clínicas de São Paulo, de Ribeirão, fizeram o teste clínico para que a Coronavac pudesse ser administrada aqui em São Paulo e no Brasil. Então, as universidades participaram desse planejamento. O Butantan foi o grande ator desse processo, o governo do Estado foi o grande ator, mas as universidades também colaboraram. E esses respiradores, nós produzimos mais de 1.000 respiradores aqui na Escola Politécnica, com a colaboração de pesquisadores, com a colaboração de ex-alunos, com a colaboração da Marinha, que tem um convênio com a Poli. Então, tudo isso mostrou que esse sistema é importante. Se você olhar países europeus, países asiáticos, mesmo países norte-americanos, o financiamento da educação superior, o financiamento da pesquisa é muito bem planejado. Ele não fica para o último momento de você fazer alguma modificação. Então, se o Brasil entender que o ensino superior ele deva ser valorizado, que a geração de conhecimento deva ser realizada, aí acho que nós vamos ter um caminho bom para a nossa sociedade. Se nós ficarmos improvisando a cada momento, a cada mudança, tendo uma resposta não planejada, eu acho que nós não vamos ter um país que nós gostaríamos de ter no futuro. Então, esse sistema de cobrança de impostos, eu acho que é importante que haja um planejamento e haja uma estabilidade no sistema. Nós não podemos viver de períodos bons e períodos ruins. Isso tem sido muito frequente no Brasil, principalmente quando você olha as instituições federais, CNPq, CAPES, que o orçamento varia muito. Então, essa estabilidade que as estaduais paulistas conseguiram, eu acho que é um avanço. Isso precisa ser mantido, não só para o crescimento das nossas universidades, mas para o crescimento do país. Um país que não tem inovação, um país que não gera conhecimento, ele sempre vai ficar dependente do conhecimento gerado externo. E aí eu vou repetir uma palavra que o professor Varran sempre me ensinou. Se nós comprarmos uma tecnologia do exterior, sempre nós vamos comprar uma tecnologia não atual. Ele chamava de X-1 a tecnologia. Então, vai ser sempre assim. Agora, por exemplo, nós tivemos o problema da China interferindo todo no comércio mundial. Nós temos no Brasil a falta de vários componentes, por exemplo, chips. Não é possível que nós continuemos nessa dependência de outros agentes em algumas coisas fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, investimento na educação, investimento na ciência, não é um luxo de uma sociedade, é uma necessidade para você manter qualidade de vida na sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida de defender a educação e defender a ciência como uma forma de resolver problema social. Os últimos anos foram bem difíceis exatamente nesse sentido, foram meio que na contramão disso que o senhor está propondo, né? Com as universidades federais
sofrendo bastante com redução com cortes orçamentários, cortes também na área de ciência e tecnologia, foi das áreas mais afetadas nos últimos anos. Se eu pudesse fazer aí uma proposta para os próximos governantes que vão assumir no ano que vem, o que o Brasil precisa fazer para avançar decisivamente nesse rumo? Eu acho que primeiro é tomar uma decisão política. Quer dizer, a educação e a ciência vão fazer parte do núcleo firme do governo, ou eles vão serem colocados numa posição acessória, numa posição secundária. Então, a decisão política é a principal, na minha opinião. E a segunda, desde que você tomou essa decisão política, é você fazer uma política de acordo com essas perspectivas suas. Quer dizer, você manter financiamento, você deve ter acompanhado nos últimos meses, nos últimos anos, o comprometimento do financiamento dessas agências CAPES e CNPq. E a cada semana vem uma notícia que o Fundo Nacional vai ser autorizado, ele vai ser descontingenciado, aí depois na semana seguinte vem de novo o contingenciamento, aí passa uma semana, descontingencia, vem a outra, contingencia, e aí você não consegue ter uma política. Isso vai desarticulando o sistema, as pessoas vão deixando de acreditar que ele funciona, as pessoas vão desacreditando da pós-graduação, vão desacreditando da carreira científica. Isso compromete a longo prazo. Esse não é um sistema, tanto a educação quanto a ciência, não é um sistema que você liga e desliga a qualquer momento e ele volta a funcionar como um carro. Não é, você precisa ter tempo, você precisa ter estabilidade, você precisa ter instituições, você precisa ter laboratórios, você precisa ter parcerias nacionais e internacionais. E a cada vez que você desliga o sistema, para você religar, para você readquirir as condições anteriores, demora muito tempo. Então, esse exemplo que o Estado de São Paulo tem dado no financiamento da FAPESP, das nossas 3 universidades co-irmãs, eu acho que é importante para o país. As pessoas deveriam olhar esse modelo, é um modelo factível, é um modelo no Brasil, não é um modelo importado, é um modelo desenvolvido aqui no Brasil, nas condições brasileiras, e que tem funcionado muito bem. Então, quando a USP ocupa a posição dos rankings internacionais de liderança no país, numa posição bastante interessante, como foi o último QS, na posição 115 de universidades, entre 4.000 universidades mundiais, isso é fruto de trabalho, isso é fruto não só da universidade, mas é fruto desse planejamento. Eu acho que é fundamental, se o país quiser melhorar o seu índice de desenvolvimento humano, se quiser melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, ele precisa saber aonde investir o seu dinheiro e não ficar décadas perdidas atrás de décadas perdidas. Sempre nós ficamos com a impressão que o Brasil sempre poderia estar melhor do que está no momento. E é hora de nós tomarmos a decisão, queremos ou não, que nós tenhamos um país com desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida, e tem condições. Quer dizer, a riqueza que nós temos no país é muito grande. Mesmo você pensar numa economia baseada em commodities, é uma commodity de valor agregado. A nossa agricultura, ela produz de uma forma bastante qualificada, com muita tecnologia. Os nossos índices de produção cada vez maiores no país. Então, eu acho que está na hora de nós tomarmos uma consciência e fazermos um acordo de políticas de Estado e não só políticas de governo. Quer dizer, vamos dar estabilidade para a educação, vamos investir na educação, vamos investir nas nossas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, e com isso mudar a cara da nossa sociedade. Isso com inclusão, com participação de todos. Eu não vejo que seja utópico o que eu estou dizendo, acho que é perfeitamente factível, só precisamos ir no caminho correto. Professor, tomara que os eleitos o ouçam e a gente possa seguir nessa direção a partir do ano que vem. Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui mais uma vez.
Deixa à vontade se o senhor tiver mais algum comentário para encerrar a nossa entrevista. Não, eu gostaria de agradecer. Eu tenho muitos colegas engenheiros. O professor Varran sempre foi um colega muito próximo, os colegas aqui da Escola Politécnica, Engenharia de São Carlos, Engenharia de Lorena, e espero ter contribuído aí com as discussões, com o meio de engenharias, para que nós possamos ter uma universidade melhor, uma universidade mais próxima à sociedade e uma universidade colaborando com o crescimento do Estado e crescimento do país. Então, um abraço a todos, agradeço a preocupação de vocês em trazer o debate das universidades para dentro da engenharia, e estamos sempre à disposição que vocês precisarem, que nós pudermos colaborar, sempre estaremos aqui dispostos a fazer. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, e adianto que os engenheiros vão ficar muito felizes em assistir a sua entrevista, ouvir a sua mensagem. A USP é uma referência muito importante para a sociedade toda, e aqui para o Sindicato dos Engenheiros é sempre uma instituição que nós temos aqui como próxima e como referência. Temos o professor José Roberto Cardoso coordenando o nosso Conselho Tecnológico, o professor Marcelo Zufo, que é um colaborador super importante, e tantos outros. Mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. Fique conosco no canal do CESP, acompanhe os nossos conteúdos e atividades. Muito obrigada, até a próxima.